Em terceiro lugar, a vitória de Cristo é a minha vitória. A vitória de Cristo é a tua vitória. Paulo, no texto que lemos, diz que ele faz esse questionamento: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos vitoriosos em Cristo. A vitória que recebemos é a vitória de Cristo. Cristo é vitorioso, eu sou vitorioso com Ele. Não foi uma vitória apenas de Jesus, é uma vitória para mim, é uma vitória para você. No verso 20, o apóstolo Paulo diz: se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Paulo usa essa figura das primícias, que era uma oferta de uma vida primaveril, com a expectativa de uma grande colheita mais tarde. Da mesma forma, a ressurreição de Jesus sobre as primícias contém uma expectativa de uma ressurreição posterior para todos os que lhe pertencem, uma grande colheita. Essa visão que Paulo transmite a nós: Cristo ressuscitou, Ele é o primeiro que ressuscita, mas há muitos que vão ressuscitar. Glória a Deus. Ainda Paulo vai dizer que o último inimigo a ser destruído é a morte. Como diz o pastor Hernando Dias Lopes, a morte morreu, né? A morte não tem a última palavra. Eu gosto de dizer isso, de pensar nisso, que o meu futuro não é numa lápide fria. Não, o meu futuro é com Jesus. Esse corpo corruptível, Paulo vai dizer, que perece, vai ser revestido de um novo corpo na nossa ressurreição. Ah, como será esse corpo? Vai ser diferente, mas ele vai ressuscitar. Aliás, lá na carta de Coríntios, se não me engano, ali no capítulo 7, o apóstolo Paulo vai dizer: esse corpo vai ressuscitar, então cuide desse corpo, porque ele tem resultado depois. A forma como tratamos esse corpo tem resultado na eternidade. Como é isso, não sei. E acho brilhante a metáfora que Paulo usa da semente, né? Uma semente é semeada, mas ela não é o pé, né? E assim, nosso corpo físico é uma semente, mas o corpo, esse corpo vai ser transformado num novo corpo. Como é que vai ser? Não sabemos. O que sabemos é que será semelhante ao corpo de Cristo, né? Não como será de novo, não sabemos, né? O que fato é que será um corpo perfeito, sem dor, sem lágrimas. Não enfrentaremos mais o luto de ninguém, não choraremos o luto de ninguém, a morte de ninguém, né? Estaremos para sempre com o Senhor. Teremos esse corpo cheio de glória na presença do Senhor. Páscoa é viver uma vida vitoriosa. Nós não vivemos uma Páscoa derrotados. Temos derrotas nesse mundo? Temos. Perdemos, mas somos em Cristo pessoas vitoriosas. Eu preciso ler um outro texto aqui, que eu amo esse texto também, Romanos 8, se você quiser acompanhar. Romanos 8, 28 a 39, o apóstolo Paulo diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios,
nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Você crê nisso? Amém. É a promessa do Senhor. Agora vem a tua fé, onde você não se angustiar com a realidade, como Paulo escreveu aqui, com a realidade e talvez com a proximidade da morte, né? Nós precisamos nos refugiar na fé em Cristo, que nos garante a ressurreição e vida após a morte. Quando nós cremos na ressurreição, a morte perde o poder e também o medo sobre nós, pois cremos que após a nossa morte, num piscar de olhos, estaremos para sempre com o Senhor. Então, se eu vivo na perspectiva da ressurreição, que eu estou de passagem aqui e eu vou ressuscitar, as coisas ao meu redor, elas perdem tanta influência em mim. Quando eu sei meu propósito, meu destino, então eu decido viver para quem? Para mim ou para Cristo. Se eu conheço o propósito, decido viver para Cristo. Paulo escreveu que ainda que o teu corpo, o meu corpo, ele vá se desgastando, envelhecendo, o nosso espírito deve ser renovado. Nossa fé deve ser renovada. Nosso espírito tem que estar mais vivo do que nunca, pois cada dia estamos mais próximos de estarmos face a face com Jesus. Cada dia, mais perto estamos. Páscoa. Páscoa é passagem para uma nova vida. Páscoa é recomeço. Jesus disse: faço novas todas as coisas. O que parece ser o fim, em tua vida pode ser o começo. Com Cristo pode ser o fim da tristeza, da depressão, da angústia, do medo, o fim do desespero. Pode ser o começo de uma nova vida, da alegria completa, uma transformação, começo de uma nova esperança. Páscoa é saber que o sofrimento da sexta-feira, da vida, vai ter fim. E você vai viver a alegria da ressurreição, a alegria do domingo, que tem que viver, precisamos viver mais a alegria do domingo do que a tristeza da sexta-feira. Páscoa é viver uma vida vitoriosa, não no sentido de bens materiais, de conquista, mas de ter uma vida abundante de Jesus no seu íntimo. E assim encontrar sentido e razão para viver. Páscoa é a celebração dessa nova vida. Celebre a vida nova que Jesus te deu. Mais do que celebrar, é viver essa nova vida no nosso dia a dia, onde as coisas velhas ficam para trás e nós vivemos em Cristo para uma nova vida. Vivemos em Cristo e para Cristo. Romanos 10:9, o apóstolo Paulo escreveu: se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. A pergunta é: você quer ser salvo? Declara que Jesus morreu em teu lugar, que tu crê que Ele ressuscitou para que tu possas ressuscitar também. Declarar que Jesus é Senhor significa entregar a vida para Ele e decidir viver conforme a sua santa palavra. Um dia nós entregamos a vida para Jesus, mas todos os dias nós decidimos se vamos viver para Ele. Todos os dias nós decidimos se nós vamos obedecer a sua palavra. E eu encerro com os versos 57 e 58 do texto que diz: graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Tem as filosofias, tem as coisas, os ensinos ao redor, mantenha-se firme na tua fé, nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, a vida de vocês, o amor de vocês não será inútil. Continuem vivendo para Jesus. Amém. Amém.